Bom, gostaria de fazer várias perguntas, mas queria fazer uma pergunta especificamente aqui do mundo do vinho, e aí é inevitável não fazer essa pergunta, que é em relação à tributação do mundo do vinho. Tá? O Brasil vem lutando ano após ano para aumentar o consumo do vinho, né? E o ano passado registramos um aumento assim recorde no consumo, mas ainda não conseguimos passar da barreira dos 3 litros de vinho por pessoa, quando em Portugal, por exemplo, se consome mais de 54 litros de vinho por pessoa, Olha só. né? Além de fatores culturais, obviamente, né, do vinho, um dos fatores que mais atrapalham o consumo do vinho no Brasil é o preço. E nesse sentido do preço, a tributação em cima do vinho é uma tributação pesadíssima que onera demais o produto e faz o valor final muitas vezes praticamente chegar a ser impraticável, Sim, sim. né? E não à toa, o ano passado também foi o ano em que se teve um maior número de apreensões da Polícia Federal e em garrafas de vinho fruto de descaminho, sem nota, enfim, tudo isso para tentar burlar o sistema e tentar tornar aí o vinho. As pessoas acabam comprando esse vinho mais barato porque não tem nota, tem um imposto muito menor, enfim, Sim. uma taxação. Nesse sentido, o que pode ser feito para tentar melhorar essa questão da tributação no mundo do vinho? Você que circula ali no meio, no plenário, tem algum projeto ou tem alguém, de repente, comentando, tentando levantar essa bandeira para baixar o imposto? E aí não só do vinho, mas de bens de consumo em geral. Um relógio tem uma alta tributação, uma camisa importada tem uma alta tributação. Vários produtos têm uma taxação tão alta que torna eles praticamente inviáveis para uma grande parcela da Sim. população, quando não deveria ser assim. Então, nesse sentido, tem alguma coisa acontecendo? O que pode ser feito para melhorar essa questão? Tem. Não precisa esperar a Constituição para isso acontecer. A gente tem uma proposta de reforma tributária que conseguimos as assinaturas, conseguimos aprovação na CCJ e em outras comissões, para que a gente instale uma comissão especial para avaliar essa proposta de reforma tributária, que já elimina todos os tributos de quem produz. Né? Toda a produção deveria ser desonerada. Né? A compra de produtos e serviços que são força motriz do sistema produtivo, não tem por que ter tributo nisso. A mesa, o computador, o papel que você usa para embalar as coisas, as rolhas que você para fazer a garrafa em si, o próprio vinho, a produção do vinho, os insumos de produção do vinho, adubo, tudo que envolve desde a origem até o produto acabado, não tem que ser onerado com tributo, absolutamente. Você pode até um imposto sobre consumo, aí depende de cada estado de ter um imposto sobre consumo, mas é só no destino, não da produção toda. Isso baratearia violentamente o produto para todo mundo, para toda a cadeia produtiva, para o consumidor final, e eu acho que tornaria o país hipercompetitivo. Sim. Porque nós temos a matéria-prima mais acessível e barata de alta qualidade e que nós não conseguimos processar no Brasil em função do sistema tributário. Nós exportamos a nossa matéria-prima e eles produzem em outros ambientes, ainda com frete de ida e volta para cá mais barato que se tivesse produzido aqui. Então, é um descalabro isso. Se a gente tivesse o sistema tributário que eles têm, talvez alguns sistemas tributários nem sou tão favorável assim, né? Tem alguns que... Obrigado. Tem alguns que eu sou até bem reticente. Mas a nossa proposta faz isso, ela desonera toda a cadeia produtiva. De repente um IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado. Eu sou contra o IVA. Sim. Eu sou contra o IVA. Eu acho que o IVA para o consumidor é uma porcaria. Tá? O consumidor sai perdendo com o IVA. Acaba cobrando mais do que é cobrado hoje para o consumidor final. Quem sai ganhando é o produtor, porque está no canal e ele tem as estruturas para fazer a compensação. Né? Débitos e créditos aí, e conciliação tributária do quanto entrou, quanto que ele pagou na entrada e quanto que ele recebeu na saída. E aí eles fazem uma compensação e acaba recebendo de volta o tributo que o produtor pagou. Mas é um sistema complexo e o consumidor sai perdendo, porque você ainda tem a cascata de imposto. Com o IVA, você tem a cascata de imposto ainda maior, porque você vai ter que devolver o dinheiro para o canal produtivo. Então, você sai pagando mais imposto. E a gente estava até vendo que, simulando aqui no Brasil, a criação do IVA, e
Aumentaria as alíquotas assim, em praticamente tudo para 30%. Nossa. Então você imagina saúde, educação, comida, tudo aumentar em 30% por causa do tributo, né, sobre consumo. Então eu sou contrário a isso. Ao passo que você vê alguns estados dos Estados Unidos, eles não têm imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo é zero. Então o produto, quando ele sai na ponta, o revendedor ele vende somente com a margem de lucro e não é taxado, não taxa absolutamente nada na receita. E o consumidor compra o produto mais barato do mundo. Sim. Lá você tem ambientes de comércio nos Estados Unidos que você fala, caramba, como é que eu posso estar pagando isso em um produto que custa 3 a 4, 5 vezes mais em qualquer outro mercado, né? Você tem nos Estados Unidos, às vezes você tem essas possibilidades. Aqui você não tem, né? O nosso sistema é ruim, com IVA você nunca teria isso. Nunca teria. Nunca. Ao contrário, estaria sempre pagando muito, né? Aí você estaria fazendo uma outra fila como consumidor, se você fosse um estrangeiro, turista, para fazer o D-Tax. Né? Você vai lá, voltei agora do Portugal, aí minha mulher lá se encanta com algumas coisas na loja e tal, eu também gosto de algumas coisinhas. Aí você compra algumas coisas, depois você tem que fazer uma outra fila para falar, eu sou estrangeiro e eu quero de volta os impostos que estão embutidos, mas somente o imposto da ponta, não do canal. Então eu ainda estou pagando a cascata de todo o canal produtivo, eles só estão me desonerando do imposto da ponta da revenda. Isso porque eu sou um estrangeiro. Mas e se eu fosse português? Como é que eu teria esse repagamento? Aí alguns que propõem o IVA falam, não, mas você vai ter um débito em conta. Tá bom, mas se eu não tiver conta? Se eu não tiver bancarizado digitalmente, como é que faz? Então eu tenho que ter gerenciamento de fluxo de caixa? Eu tenho que ter caixa agora para receber depois, porque vocês vão me pagar de volta o IVA que era... Não faz sentido nenhum, tá certo? É uma coisa muito complexa. E como que é a estrutura que se defende? Americana. A norte-americana, a melhor estrutura. É a estrutura mais dinâmica que você possa ter, que mais dá opção para o produtor, para o consumidor, para o trabalhador. É o sistema tributário norte-americano. Claro que tem suas idiosincrasias. Agora, relativo aos outros sistemas do mundo, é muito mais condizente com o modelo político brasileiro. Totalmente. O Brasil é feito uma federação de os estados como países autônomos. Então, os estados têm que ter liberdade tributária, ao mesmo tempo, você tem que não onerar o sistema produtivo do Brasil. Então, é isso. Então, os estados se virem para cobrar imposto, só que não vai cobrar em cascata dos produtores. É isso. Então, você tem a garantia de que nos Estados Unidos você tem o produto mais barato com melhor qualidade. E você, como empresário, você tem o melhor retorno sobre o investimento, porque você você estabeleceu sua empresa com os menores custos. Tudo que você comprou para a tua empresa, para você fazer a tua empresa, é sem imposto. Tudo, tanto o que é despesa operacional direta e o que é despesa operacional indireta. Ou seja, o imposto incide só quando vai para o consumidor? Só para o consumidor, exatamente. Só na ponta, para o consumidor. Então, entre empresas, você é uma empresa que faz mesa. Eu sou uma empresa que faz verniz. Eu vendi verniz para você usar, você não pagou imposto nessa transação. Aí você vai no futuro vender mesa com o meu verniz e não vai ter a cascata de imposto você pagando imposto sobre a compra do meu produto e para o revendedor seguinte, né, que é uma loja qualquer. Aí a loja, sim, ela vai pagar imposto em alguns estados, porque tem alguns estados que fazem é zero. Então, praticamente, como você só está pagando margem de lucro da loja. Você não está pagando o imposto, imposto sobre a receita da venda da mesa. Isso é uma miríade, não é uma coisa assim, cada estado varia também, tem alguns que reduzem, mas cada estado acha a sua equação. Então, isso é que dá a viabilidade. Como aqui é homogêneo e o IVA é homogêneo, o que acontece? Você não tem opção, você tem que fugir do país. Uma vez eu vi um estudo... Você tem que ir para o Paraguai. Ou para o Paraguai porque lá tem imposto menor. É melhor para o produtor no Paraguai do que no Brasil inteiro. Você não tem uma opção para você equacionar. A não ser que tenha aí algum subsídio
de algum estado dando, e o que é possível, eu não vejo isso como um problema, só que no IVA você não vai conseguir. Nem essa questão de subsídio, não vai ter esse diferencial. Então você mata a viabilidade industrial de algumas áreas que seriam competitivas se houvesse desoneração tributária e se houvesse liberdade para ter essa desoneração tributária. Eu até defendi um projeto da esquerda que, por exemplo, o Acre estava lá com 60%, não sei se era bem esse dado, mas estou chutando aqui, mas era um dado assim absurdo de jovens entre 18 e 25 anos, 30 anos, de estarem já aliciados no narcotráfico. Né? Eles operavam narcotráfico, contrabando, porque região de fronteira, não tem emprego no Acre, é tudo praticamente funcionário público, não tem indústria, não tem serviço, não tem comércio, não tem nada. E o projeto do cara falou, olha, entre ficar recebendo do governo federal X bilhões por ano, sustentando lá uma sociedade que não trabalha, improdutiva, vamos botar eles para trabalhar, criando uma zona franca. Transforma o Acre numa zona franca. Porque aí você desonera as indústrias de se estabelecerem lá, pode virar até vários CKDs, né? Montadoras, etc. E você acaba gerando empregos de verdade. E não ficar dependendo de subsídio do governo federal e assistencialismo e governo e emprego de público, né? De cidades ali. Bom, então é isso que eu acho que o futuro é por aí. Claro que o governo, né, a Receita Federal falou assim, não, de jeito nenhum, não podemos arrecadar menos do Acre, né, desonerar completamente o Acre, de nos pagar por suas atividades econômicas lá, mas era mínimo. Então a troca economicamente faz todo sentido. Né? Essa troca, você está trocando... deixando de mandar para o Acre uma série de coisas e desonerando eles de ter que pagar alguma coisa para o governo federal. Pô, perfeita a simbiose. Mas claro que a Receita Federal não vê dessa maneira. Uma vez eu vi um estudo que mostrava se eu cobrasse 5% da população, quanto que eu arrecadava. Aí se eu cobrasse 10%, quanto que eu arrecadava. E a gente pensa, quanto mais cobra, mais arrecada. Mas o estudo mostrava que não. Chega um ponto que se você cobrar mais, você começa a perder a arrecadação. Por dois motivos. Um, que você mata as empresas não conseguem produzir para pagar aquela quantidade de imposto. E dois, começa a ter um monte de sonegação. Então também é uma ilusão querer achar que eu posso extrair quanto eu quiser, né? E ter uma conta inteligente, porque... outro ponto também que mostrava esse estudo, eu não vou lembrar agora, que faz muito tempo, mas... Se você onera muito, você retarda o progresso do país, você retarda um monte de coisas. Então, meio que a equação, ela tem que estar ligada, lógico, olhando do ponto de vista do Estado, porque para mim imposto é roubo, né? Mas olhando do ponto de vista do Estado, como é que eu faço para arrecadar o máximo possível, ao mesmo tempo que eu incentivo que o meu país progrida, não é? E aí o ideal seria nenhum imposto. Então tem uma equação, tem um nome, me fugiu agora isso.